Quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Saúdos com a paz. Agradeço ao pastor Jorge, mais uma vez, o convite para estar aqui. E, particularmente, agradeço o carinho, a hospitalidade com que eles me receberam. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Tiago, que foi o mediador do convite. Para mim é uma alegria estar aqui, conhecer vocês, minha primeira vez, e dizer que estou levando no coração essa igreja e o pastor que eu conheci, pastor Jorge, e todos os demais, no desejo e na intenção de orar por vocês, para que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Queridos, meu tema nessa noite é a igreja e o seu papel na sociedade. E eu vou defender nessa noite que o papel da igreja na sociedade é ser diferente dela e trazer para ela os valores do reino de Deus através da família, através do casamento, através da família e da maneira como nós nos comportamos em nossos trabalhos. Já ouvimos um pouquinho a respeito de transformar o nosso ambiente de trabalho em um campo missionário e nós vamos expandir um pouco mais esse assunto dentro do tema geral que me foi colocado. E para desenvolver esse tema, eu vou fazer uma exposição de Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 18. São 9h05. Espero ir até as 10, pastor, dá para ir? Tá bom. Espero fechar tudo em 1 hora, senão vou ficar devendo. Vamos ler Efésios 5, 18 em diante. Palavras do apóstolo Paulo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queira o Espírito de Deus, como já oramos, nos iluminar e nos conduzir na compreensão da sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de acalmar os temores no coração dos crentes de Éfeso, igreja que ele havia fundado. Paulo estava preso em Roma quando ele escreve essa carta. Recebeu notícias da ansiedade no coração dos cristãos, porque Paulo, que era o maior pregador, o maior evangelista da cristandade àquela altura, estava preso numa cela em Roma. Paulo, então, escreve essa carta com o objetivo, que está declarado aqui no capítulo 3, verso 13,
peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Paulo escreve essa carta para dizer para aqueles cristãos que a prisão dele estava de acordo com o plano que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. Que plano é esse? Paulo diz no capítulo 1 que Deus, na eternidade, planejou a igreja. O Pai planejou, o Filho executou o plano, descendo a esse mundo em forma humana, morrendo numa cruz, e o Espírito Santo aplica, chamando o povo de Deus pela pregação da palavra e selando os seus corações como garantia. Depois, Paulo ora para que os crentes entendam essa verdade. No capítulo 2, ele fala da graça de Deus, que chama judeus e gentios, formando um único corpo que Paulo chama de novo homem, que é a igreja, e que é unida mediante o sacrifício de Cristo Jesus. E ele ora outra vez para que os cristãos entendam isso. E aí ele entra no capítulo 3, onde ele fala do papel dos apóstolos, que é lançar o fundamento da igreja. E aí ele diz, e eu estou preso exatamente por conta disso. Então a minha prisão não é um motivo de vocês ficarem angustiados, mas motivo de dar glória a Deus, porque eu estou preso no cumprimento da minha missão, da minha tarefa, que é ser missionário, pregador entre os gentios. E aí, a partir do capítulo 4, ele começa a falar das implicações práticas de sermos parte da igreja. É como se de 1 a 3 ele falasse dos nossos privilégios em sermos cristãos e estarmos em Cristo, e do capítulo 4 até o 6, ele fala das nossas responsabilidades. Então ele começa no capítulo 4 falando a respeito da unidade da igreja, do dever de nós sermos um no Senhor. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo, há um só chamado. Ele fala da necessidade de preservarmos a unidade entre nós como testemunho ao mundo. Ainda no capítulo 4, ele fala dos dons espirituais que Deus concedeu à igreja. E como a igreja, como um corpo, cresce com o auxílio de cada junta, cada membro, falando assim, por analogia, a respeito do corpo de Cristo, que é a igreja. Depois, a partir do verso 17 do capítulo 4, ele começa a falar da necessidade de uma vida santa, como é que os cristãos devem viver aqui nesse mundo, ou seja, de maneira santa. E ele usa uma figura que eu quero ler com vocês aqui, porque é aqui que está a raiz do texto que nós vamos estudar. É o capítulo 4, no verso 20, ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Antes ele estava falando da vida dissoluta dos pagãos. Aí ele diz, não foi isso que vocês aprenderam quando eu preguei sobre Cristo aí. Se é que, verso 21 do capítulo 4, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aí ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, a maneira antiga de vocês viverem, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Paulo aqui está dando a dinâmica da vida cristã, como é que os cristãos devem viver uma vida de santidade. E ele usa uma analogia bastante conhecida e fácil de compreender por todo mundo, que é o trocar de roupa. Ele diz, vocês têm que se despojar do velho homem, a palavra despojar no grego significa despir, vocês têm que se despir do velho homem, o velho homem é a nossa natureza pecaminosa. É chamada de velho homem porque nós herdamos do primeiro homem, que foi Adão. Como Adão foi o primeiro, portanto ele é o mais velho. E todos nós herdamos a natureza adâmica. Então todos nós temos o velho homem em nós, o nosso DNA é o DNA de Adão. Então é a nossa natureza pecaminosa que deseja coisas ruins, que se inclina a fazer o mal. Então todo dia eu tenho que me despir do velho homem, da minha velha natureza. Em seguida, Paulo diz no verso 23, você se renova no espírito do seu entendimento. Há essa renovação no espírito do nosso entendimento. O nosso entendimento, ele precisa ser reorientado, renovado, porque a briga é aqui. A briga é aqui, na vida cristã. Não são nas coisas materiais, não é na minha saúde, não é na sua segurança, nada, sua segurança financeira, não. A luta é pela mente. A luta é pela mente. Então, eu tenho que renovar o espírito da minha mente todo dia, mantê-la fixa e firme em Deus. E aí agora, verso 24, eu me revisto do novo homem. Se o velho homem é Adão, quem é o novo homem? Cristo.
Cristo é o segundo Adão, o último homem, que Deus mandou para fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. O primeiro Adão sucumbiu diante do teste, falhou, mas o segundo Adão, o segundo representante da humanidade, que é Jesus Cristo, ele passou em todos os testes e ainda se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. E nós estamos nele. Então, a figura é essa. Todo dia eu tenho que fazer como geralmente as pessoas normais fazem, tirando os adolescentes, quando a gente chega em casa. A gente chega, tira a roupa suja, toma um banho e põe a roupa limpa, não é? Então, é isso que todo mundo faz, como eu disse, à exceção dos adolescentes. Mas, tirando eles, é o processo normal que a gente costuma fazer. Então, a gente faz isso todo dia com relação ao pecado. Eu tenho que todo dia dizer não para o velho homem, renovar a minha mente e dizer sim para Jesus Cristo. Ou seja, a santificação é um processo de 2 passos. Não para o pecado, sim para Deus. Não para o pecado, sim para Deus. Tem que ser feito todo dia, constantemente. Se você achar que a vida cristã é só dizer não para o pecado, você vai cair no legalismo. E se você achar que a vida cristã é só dizer sim para Cristo, você vai cair no triunfalismo, uma religião evangélica que não tem arrependimento, quebrantamento e mudança de vida. Então tem que ser as 2 coisas. Não para o pecado, arrependimento, quebrantamento, conversão, e sim para Jesus Cristo, festa e alegria. Tem que combinar as 2 coisas. Tá certo? Em seguida, Paulo diz, ou ele traz alguns exemplos, para a gente entender o que ele está dizendo. Primeiro exemplo, no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, eu tenho que dizer não para a mentira, que é dizer não para o velho homem, me despojar do velho homem, mas isso não basta. Eu tenho que aprender a falar a verdade, que é me revestir de Cristo. Ou seja, não basta o irmãozinho deixar de ser mentiroso. O irmãozinho tem que aprender a dizer a verdade. E o motivo é o qual? Somos membros uns dos outros. Renovar a minha mente para entender que eu sou membro de uma comunidade de irmãos e irmãs e eu não posso viver mentindo. Eu tenho que aprender a dizer a verdade. Vamos pegar outro exemplo aqui no verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, não basta que a irmãzinha pare de roubar. A irmãzinha tem que arrumar um emprego, trabalhar e com dinheiro ajudar os necessitados. Não é? Não para o pecado, e sim para Deus. Ou ainda, no verso 20, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Ou seja, não basta o irmãozinho parar de ver pornografia, de dizer palavras obscenas, de ficar nas redes sociais vendo coisa imoral. Você tem que aprender a usar a sua boca e os meios de comunicação para transmitir graça às outras pessoas. Ou seja, não para o pecado, não para a impureza, e sim para Deus, para a graça de Deus e para a edificação. E aqui a lista continua. O restante do capítulo 4, o tempo não dá para a gente ver em detalhes, mas o resto do capítulo 4, entrando pelo capítulo 5, a estrutura do texto é sempre essa. Não faça isso, mas faça isso por esse motivo. Tira o velho homem, renova a mente, se veste do novo. E aí chegamos no capítulo 5, verso 18, que foi o texto que eu li. Não vos embriagueis com vinho, que significa dizer não para o pecado, mas enchei-vos do Espírito, que é dizer sim a Jesus Cristo. Qual o motivo? Porque na vida cheia de vinho há dissolução. É uma vida desperdiçada, é isso que a palavra dissolução significa, é uma vida inútil. Então, nós chegamos agora no ponto onde nós vamos começar, porque até agora foi só a introdução, agora a gente vai começar, tá bom? Porque é uma boa regra, a gente quando vai estudar a Bíblia, primeiro vê o contexto, para a gente não dizer asneira, né? Que boa parte das bobagens que a gente diz é porque a gente não observa o sentido geral, o contexto, o conteúdo ao redor, a gente sai pensando, né, textos da Bíblia, como uma vez eu fui falar no encontro de senhoras, né, e elas estavam um encontro bonito, cheio de senhoras, aí o lema do encontro, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu disse, mas peraí, tem uma coisa errada, eu fui lá em Isaías checar o contexto, era um idólatra dizendo para o outro, vamos, cortemos uma árvore, serremos a madeira, façamos um ídolo, e aí um ao outro ajudou.
e ao seu companheiro disse: esforça-te, corta a madeira direito, vamos fazer o ídolo tal, não é? E estava lá o versículo que às vezes a gente tira do contexto, não é isso? Essa foi mal, não foi? Foi terrível essa. Mas é isso mesmo. Mas o pessoal faz isso direto, tirando o texto fora do contexto, e aí acaba virando pretexto, mau uso da Bíblia. A gente tem a impressão que a Bíblia é uma caixinha de promessa. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Aquela caixinha cheia de versículo isolado, que o sujeito fecha os olhos de manhã, tira assim para saber qual é a vontade de Deus para a vida dele, não é? Não. A Bíblia é um livro que foi dado de forma histórica, progressiva. Ela é um contexto. Ninguém abre um livro de matemática para ver uma equação no meio. Vai fazer sentido? Você tem que entender tudo antes para saber aquela equação. A Bíblia é a mesma coisa, né? É um livro que exige que a gente conheça o seu conteúdo e assim por diante. Por isso eu estou dizendo tudo isso para pedir desculpas pela longa introdução, mas ela é necessária. Agora a gente pode entender 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que é que significa ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que nós estamos falando aqui da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando de um ser que é pessoal. Pode parecer que eu estou dizendo bobagem ou redundante, mas não é. Talvez até por conta das analogias que a Bíblia usa para o Espírito Santo, tipo assim, um vento, né? A própria palavra espírito, pneuma, em grego, é a mesma palavra para vento. Se você vai dizer vento, em grego, é a mesma palavra para espírito. Então, o vento é usado como um símbolo do Espírito ou da sua ação no Novo Testamento. A água também é um símbolo do Espírito Santo. Aqui mesmo, quando Paulo diz, enchei-vos do Espírito, qual é a figura que vem na sua mente? Que você é uma grande jarra, e o Espírito Santo é uma espécie de líquido celestial que vai sendo derramado, e você vai enchendo, não é verdade? Tem até aquelas ilustrações do tipo assim, ser cheio do Espírito Santo é você, né? Você pega uma esponja, já ouvi essa ilustração, você pega uma esponja, fecha a esponja na mão e mete numa jarra d'água. E aí, a esponja está molhada ou está seca? Está seca. Mas à medida que você vai abrindo as mãos, né, a água vai entrando para os seus dedos e vai enchendo a esponja. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que abrir, você tem que deixar ele agir e tudo mais. Essas ilustrações, elas são interessantes, mas qual é o problema com elas? É que você tem a impressão que o Espírito Santo é uma coisa. Ele é uma força, ele é uma eletricidade, é um gás que vem de Deus. É um líquido celestial, e aí a gente fica com a impressão de que o Espírito Santo é alguma coisa que a gente pode domesticar ou dominar. Tem pregador que acha isso mesmo, não é? Que faz o que quer com o Espírito Santo, joga no povo, sopra no povo, faz o que quer com o Espírito Santo. Não é? Marca até o dia em que o Espírito Santo vai curar e por aí vai. Então a gente pensa, por conta disso, que ser espiritual é você chegar a um nível tal de poder que você dá ordem ao Espírito Santo. Diz a ele exatamente o que ele vai fazer, para onde ele vai e com quem ele vai agir. Não, eu acho que o erro fundamental aí é que nós estamos tratando o Espírito Santo como se fosse uma coisa. Mas ele não é uma coisa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, ele tem entendimento, ele tem uma vontade, ele tem um querer. E ser cheio do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar debaixo do controle da terceira pessoa da Trindade. O que eu apresento para vocês de prova é o próprio contraste que Paulo está fazendo aqui. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, esse contraste só é possível porque existe uma semelhança entre as duas coisas. Porque não dá para você comparar, por exemplo, banana com ovos. Então, quando ele diz, só faz sentido essa expressão, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque elas são similares em uma coisa. O que é que as duas coisas têm em comum? A resposta é controle. A pessoa que está cheia de vinho, o álcool de tal maneira afetou o seu entendimento, que as reações, pensamentos, decisões, palavras, atitudes da pessoa estão todas definidas ou controladas pelo álcool, não é verdade? É a mesma coisa você estar cheio do Espírito Santo. É você estar de tal maneira debaixo da influência da terceira pessoa da Trindade, que seus atos, decisões, pensamentos, emoções, atitudes são controladas e influenciadas pelo Espírito Santo de Deus. Com uma diferença. Quanto mais, e é o ponto que Paulo faz aqui. A diferença que ele estabelece é essa, que uma vida cheia de vinho
ela leva à dissolução, ou seja, ela é inútil, ela se perde. E essa que é a diferença. Enquanto que a semelhança é a questão do controle, a diferença é essa. Se eu estou cheio do Espírito, quanto mais cheio de vinho eu estou, menos controle eu tenho de mim mesmo. Não é verdade? A gente sabe que é isso. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais controle eu tenho de mim mesmo. E não é à toa que Gálatas diz que o fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Eu acho, é bom enfatizar isso, porque tem gente que acha que quanto mais esquisito, mais espiritual. Não é verdade? Quanto mais o cara perde o controle, mais espiritual ele está. O cara está plantando bananeira, rodopiando. Uma vez eu vi um vídeo de um pastor subindo na pilastra do templo como se fosse pau de sebo, achando que estava debaixo do poder do Espírito Santo. O pessoal pensa que quanto mais cheio do Espírito, mais descontrolada e estranha a pessoa vai se comportar. Me parece que é exatamente o contrário que Paulo está dizendo aqui. A vida cheia de vinho é que leva à dissolução. Mas a vida cheia do Espírito, ela traz domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito, mais gente você é. Mais humano você é, a verdadeira humanidade em Cristo Jesus. Então, essa é a vida que é recomendada aqui. Tá. Muito bem. É isso que é ser cheio do Espírito Santo, controlado pela terceira pessoa da Trindade. Embora Paulo aqui não diga, mas a gente sabe que o nome todo da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo. Paulo aqui está só dizendo enchei-vos do Espírito, né? Mas a gente sabe que ele está falando do Espírito Santo. Logo, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, qual vai ser a primeira evidência disso? Santidade. Não é isso? É a santidade. A primeira evidência de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo é santidade na vida dela. O Espírito de Deus é chamado de Espírito Santo para fazer a distinção entre ele e os espíritos imundos, porque é a mesma palavra no grego. Se você for dizer Espírito Santo, a palavra Espírito é a mesma palavra que Espírito, que é usada para o espírito imundo, e é a mesma palavra que é usada para o espírito humano. Então, para distinguir o Espírito de Deus do espírito humano e dos espíritos maus, a Bíblia adjetiva dizendo Espírito Santo, porque diferente do meu espírito que está manchado pelo pecado e dos demônios que são distorcidos pelo pecado, o Espírito de Deus é santo. Logo, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai exibir como primeiro sinal e consequência santidade de vida. Não importa o que mais ele apresente, se não tiver santidade de vida, ele não está genuinamente cheio do Espírito Santo, porque é isso que ele é. Ele é santo, ele transmite santidade, ele produz santidade naqueles onde ele domina e em quem e aos quais ele enche. Note, deixa eu trabalhar um pouquinho agora nessa ordem do apóstolo Paulo aqui. Ele dá essa ordem, enchei-vos do Espírito. A primeira coisa que eu quero notar aqui, já estou entrando aqui no modo, né? Primeiro já vimos o que é, agora vamos ver o modo, como é que eu me encho do Espírito Santo. Depois vocês vão ver qual a relação com o meu tema, igreja na sociedade. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Primeiro, tem que lembrar que é uma ordem, está no imperativo, na língua grega, e foi corretamente traduzido para o português. Enchei-vos é o imperativo. Imperativo é a voz que transmite comando, tanto em grego quanto em português, e espera uma resposta positiva. Paulo não está dando uma opinião. Irmãos, eu sou da opinião, eu acho que vocês deviam ser cheios do Espírito Santo. Ele não está dando a opinião dele. Ele não está fazendo um pedido, tipo assim, irmãos, por favor, né, vamos ficar cheios do Espírito Santo? Ele também não está fazendo um pedido. Ele não está nem assim, dando um conselho. Olha, seria melhor se vocês fossem cheios do Espírito Santo. Não está fazendo isso, não. Ele está dando uma ordem. E se a Bíblia dá uma ordem e a gente não cumpre, nós estamos no estado de pecado. Agora, você quer ver a incoerência da gente? Pega esse versículo. Não vos embriagueis com vinho. Isso também é uma ordem. Se chegar gente bêbada na igreja, membro da igreja, o que nós vamos fazer com ele? Disciplina. Chama. Vamos disciplinar. Corrigir o irmão. E se chegar alguém que não está cheio do Espírito Santo? Não é 2 pesos e 2 medidas? Porque está no mesmo versículo. Está no mesmo versículo. É tão pecado não estar cheio do Espírito Santo quanto você chegar bêbado na igreja. É a mesma coisa. É uma ordem isso aqui. Não é opção, não. Tipo assim,
Infelizmente, né, é muito corrente entre os evangélicos, por conta do conceito do crente carnal, de que uma pessoa pode ser crente, viver de qualquer jeito, mas é mais ou menos assim, não, eu sou crente, aceitei Jesus, eu não faço questão de galardão. No céu, só quero entrar no céu, não faço questão de galardão, coroa de ouro, essas coisas eu vou deixar para o pastor Jorge e tudo mais, né? Eu quero só entrar no céu, quero só entrar no céu. Então, tem gente que pensa que pode ser isso. Não pode. Não pode. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não é o que diz a palavra de Deus? Então, não é opção. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto aqui, no como. Estamos falando do como. É um imperativo, né? Então, não tem opção. Nós temos que procurar a plenitude do Espírito Santo, até porque o imperativo está na voz reflexiva. Enchei-vos. Né? O que indica que eu tenho que fazer alguma coisa, a voz reflexiva indica que você sofre a ação daquilo que você faz. Então, enchei-vos, quer dizer, você vai procurar plenitude e o resultado vai ser que você vai experimentar, ou vai ser objeto, né, dessa ação que você fez, você vai ser cheio. Tá. Só que aqui está numa forma, num tempo verbal, na língua original, que poderia ser traduzido da seguinte maneira: sede continuamente cheios do Espírito Santo. É o imperativo do presente, na língua original, que dá essa ideia de fazer alguma coisa com constância. É aqui que a gente vê a importância de comparar a Bíblia com a Bíblia. Porque essa ordem, sejam continuamente cheios do Espírito Santo, foi dada a uma igreja, a igreja de Éfeso, que nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. Leia Atos 19. Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra 12 discípulos de João Batista, põe a mão sobre eles, o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em línguas e profetizam, começa um grande avivamento na cidade, se converte uma multidão de bruxos, de feiticeiros, o pessoal queima em praça pública os livros de magia. Havia uma escola de bruxas em Éfeso, não está dito na Bíblia, mas está dito em cartas gnósticas, em cantos que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, em 1950 e poucos, numas escavações, encontraram uma biblioteca gnóstica datando do século II, onde tinha os encantamentos de Éfeso. Eram rituais de bruxaria, fórmulas mágicas. E a gente então descobre que o relato da Bíblia é a verdade. Tinha uma escola de bruxa em Éfeso. Aí agora a gente entende porque lá, em Atos 19, quando Paulo esteve lá, teve essa quantidade de feiticeiros se convertendo, gente queimando livro em praça pública. Ou seja, a igreja de Éfeso nasceu no meio de um grande avivamento espiritual. É o único lugar no Novo Testamento onde diz que os aventais do apóstolo Paulo eram usados para expelir demônio e curar doente. E é referido isso como Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa expressão, milagres extraordinários, só acontece uma vez no Novo Testamento, e é lá em Éfeso. É uma igreja que sabia o que era o Espírito Santo, que tinha experimentado o poder do Espírito Santo. Mas 5 anos depois, escrevendo essa carta, Paulo diz para aquela igreja, para aqueles irmãos que tinham experimentado isso: enchei-vos do Espírito. É como se ele dissesse: experiência de 5 anos atrás, você tem que estar cheio do Espírito Santo, é hoje, é hoje. Eu não quero saber a experiência que você teve a semana passada, meu irmão. Pode ter sido uma experiência gloriosa, mas o maná do céu que caía para alimentar o povo de Deus só servia para aquele dia. Tinha que ser colhido todo dia. Assim também é a plenitude do Espírito, tem que ser buscada todo dia. Todo dia você tem que buscar a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Usa-me, enche-me com o teu Espírito Santo, para que eu possa cumprir o meu papel na sociedade, como eu vou mostrar mais adiante, daqui a pouco. Então estamos falando do como, né? Então, você tem que saber que é uma ordem, você tem que saber que é alguma coisa que você tem que fazer constantemente. E aqui, terceiro ponto, no como, você tem que resolver primeiro o problema do pecado. Olha a sequência: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ordem é essa: você primeiro tem que resolver o problema do vinho, para depois ser cheio do Espírito Santo. Você não pode ser cheio de vinho e do Espírito Santo ao mesmo tempo. Ou você é cheio de vinho, ou você é cheio do Espírito Santo. Vamos trocar a palavra vinho aqui por sexo. Funciona também. Vamos trocar por dinheiro.
Funciona também. Vamos trocar por amargura? Funciona também do mesmo jeito. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é o seguinte: você primeiro tem que descobrir do que é que você está cheio. Do que é que você está cheio? Do que é que você gosta mais? O que é que você fica esperando o dia todo para acontecer? Que você olha com expectativa. O que é que enche o seu coração? Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Então você não pode ter dois. Ou você tem um único Deus verdadeiro que não divide os seus adoradores com ninguém, ou você vai estar cheio de outra coisa. O vinho aqui representa qualquer poder rival a Deus na vida da gente. E você, para ser cheio do Espírito Santo, primeiro tem que resolver o problema do pecado. Você primeiro tem que destronar esse Deus da sua vida, porque você não consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Na década de 80, eu fui à África do Sul com a minha esposa. Eu estava fazendo mestrado em teologia numa universidade da Igreja Reformada Holandesa, lá na África do Sul. Hoje ela é uma universidade pública. Na época tinha um excelente curso de teologia, muito bem recomendado. E lá eu soube de um avivamento que estava acontecendo entre os Zulus. Os Zulus é uma das tribos africanas mais poderosas e orgulhosas. Um missionário, Erlo Stegen, que era pastor alemão, não saiu bem não, peraí. Ele era um ministro da Alemanha, da palavra, porque a palavra pastor alemão é outra coisa, né? Então não dá bem. Então esse pastor, que era da Alemanha, né? Ele durante 20 anos pregou o evangelho entre os Zulus. Não deu certo. Ele trabalhava com uma tenda, ele saía, tinha uma tenda gigantesca que ele ia de aldeia em aldeia, armava a tenda, passava uma semana, duas, pregava o evangelho, fazia apelo, muita gente aparecia e tal, ele ia embora, mas quando voltava um ano depois, não tinha mais nenhum convertido, né? Tudo tinha voltado à vida antiga, ele estava, depois de 20 anos, tinha desanimado. No final de 66, Natal de 66 para 67, alguma coisa aconteceu na vida dele. Deus o convenceu de pecado, mostrou para ele que o problema era ele. Ele quebrantou-se diante de Deus, se arrependeu, e um dia ele abre a porta da casa dele, de manhã, tinha uma turma de Zulus lá, dizendo: nós queremos Jesus. Passei 20 anos correndo atrás de vocês, e vocês agora estão vindo aqui para trás de mim. Disse: o que aconteceu? Eu disse: não, nós simplesmente, uma força nos tirou da nossa casa e disse que viesse aqui falar com você a respeito desse Deus que você está pregando. Só numa semana, milhares de Zulus se converteram. Quando eu estive lá para conhecer o local do avivamento, eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Milhares e milhares de Zulus, Tswanas, Xhosas e tribos vizinhas foram afetadas pelo avivamento. E o local vinha gente do mundo todo para ver. Isso foi na década de 80, o avivamento começou na década de 60, eu estive lá na década de 80 com minha mulher. A gente passou 3 semanas lá no meio daquele pessoal, vendo a maravilha da obra de Deus lá. E aí o Erlo Stegen, que é o pastor, né, inclusive nós ficamos amigos, eu trouxe ele ao Brasil, pelo menos em uma oportunidade para ministrar aqui, na verdade 2 oportunidades. Ele contou várias histórias interessantes, né, que ele tinha visto de como Deus agia. Ele contou uma história que eu gravei porque eu achei que é uma ilustração perfeita disso aqui. Ele disse que à medida que o povo ia se converteu uma mulher numa aldeia Zulu, que era conhecida porque ela nunca tinha tomado um banho na vida. Ela usava as mesmas roupas há muitos anos. E quando ela chegava no lugar, todo mundo na hora sentia, porque o cheiro, né, o mau cheiro, né, incensava o lugar. E a mulher se converteu. E ela queria participar de todas as reuniões da igreja, e especialmente da reunião das mulheres. E era um problema, porque quando ela chegava da reunião das mulheres, era uma confusão, porque o cheiro incomodava todo mundo, ninguém sabia direito o que fazer, ninguém queria ofender. Finalmente descobriram a data de aniversário da moça, da mulher, e compraram um vestido novo, né, fizeram lá um parabéns para você, chamaram ela, oraram por ela, deram de presente o vestido, disseram: irmãzinha, a gente quer ver a senhora com esse vestidinho novo na próxima vez. Né? Eu disse: claro. E tudo bem. Próxima reunião, lá vem a irmãzinha com o vestido novo, mas o cheiro era o mesmo. Ela simplesmente colocou o vestido novo por cima das vestes antigas. Vocês já sabem meu ponto. Não adianta. Deus vai sentir o teu cheiro de longe. Você tem que primeiro se despir do velho homem, resolver o problema do vinho. Só então você vai ser cheio do Espírito Santo. Esse é o terceiro ponto aqui. Bom. Amém. Continuando.
A pergunta é como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Então está aqui, ele habita em nós, já está em nós, nós precisamos ser cheios dele. Então nós temos que fazer isso diariamente, é uma ordem, nós temos que resolver o problema do vinho, que você pode substituir por outras coisas, e aqui do verso 19 a 21, o apóstolo Paulo nos coloca 4 a 5 atitudes que são feitas em conjunto com os irmãos e que vão nos encher do Espírito Santo. A estrutura do texto é a seguinte, no verso 18, enchei-vos do Espírito. Aí a gente pergunta a Paulo, como? Ele responde, verso 19, falando entre vós com salmos, primeira coisa, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, segunda coisa, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, terceira coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, quarta coisa. Então, são 4 atitudes que o apóstolo Paulo coloca aqui, mostrando de que maneira eu posso cumprir o mandamento do verso 18, enchei-vos do Espírito Santo. A primeira é, falando entre vós com salmos. Salmos aqui representa todo o Antigo Testamento. Como o livro dos Salmos era a maior parte do Antigo Testamento, o todo era tomado pela parte. Às vezes, os autores do Novo Testamento se referem ao Antigo simplesmente dizendo nos Salmos, e é outra referência em outro lugar. Então, quando diz falando entre vós com salmos, está dizendo o seguinte, que a conversa de vocês seja espiritual, que vocês conversem entre vocês coisas da Bíblia, né? Falando entre vós com palavras da Escritura. É isso que vai encher a gente do Espírito Santo. Agora, se os crentes se reúnem para falar mal dos outros, falar de política, falar de futebol, quando é que eles vão ser cheios do Espírito Santo? Nunca. Então, né? Falando entre vós com salmos. Segunda coisa, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O louvor, a adoração a Deus, que é feita com salmos e hinos e cânticos espirituais. Espirituais aqui não é nada mais do que de acordo com a verdade revelada pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que cantar a verdade, é isso que alegra o Espírito Santo. Às vezes as pessoas pensam que canto espiritual é aquele cântico assim, que a gente fica todo arrepiado, né? Levanta o cabelo, aquelas emoções e tudo. Não tem nada errado contra isso, eu gosto de levantar a mão, me emociono, choro com cânticos, mas o cântico espiritual é aquele em que a gente canta a verdade que o Espírito Santo transmite. O hino, o cântico, ele pode ser muito bom, mas se a letra dele é furada teologicamente, não tem nada de espiritual ali. Pode revirar os olhos, cantar lágrimas, né? Tremer todinho, mas não é espiritual. Se não tiver verdade, não é espiritual. Então a gente tem que cuidar não somente da música, mas do conteúdo dela, o que é que a gente está cantando. Porque eu vou embora amanhã, e daqui a 2 dias, se o pastor Jorge perguntar, alguém lembra o que é que o pastor Nicodemos pregou? Vocês esqueceram tudinho. Mas as músicas que vocês cantaram, vocês lembram? Vão cantar a semana toda. É o poder da música, do louvor. A música é poderosa, ela grava. Então, é por isso que é importante que a gente cante a verdade, cante coisas corretas. Ah, licença poética é uma conversa. O apóstolo Paulo, quando ele discutia por conta de singular e plural, lá a carta aos Gálatas, por exemplo, ele constrói todo o argumento de que Jesus é um Messias, se referindo a uma passagem, aquela passagem que Deus aparece a Abraão e diz, na tua descendência será bendita todas as nações da terra, e Paulo diz, note que ele fala descendência, no singular, não está falando descendente, se referindo à nação, mas a descendência, ele faz o argumento em cima do singular. Então, pergunte se é importante ou não exatidão. É claro que é. A doutrina tem que ser clara, a verdade tem que ser colocada de maneira clara. É isso que é cântico espiritual. Se a gente puder combinar as duas coisas, melhor ainda, né? É o melhor de 2 mundos. Boa música, bem tocada, música melodiosa, que emociona, e uma letra bíblica. Não tem nada melhor, né? Isso edifica mesmo. E é quando a gente faz isso, que nós somos cheios do Espírito Santo. A gente é cheio do Espírito Santo aqui, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais. Terceira coisa, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de gratidão. O Espírito Santo não vai encher a vida de um crente ressentido. Para quem nada presta, o marido não presta, a mulher não presta, o vizinho não presta, a igreja não presta, o pastor não presta, o governo não presta. Bom, mas aí tudo bem, né? Mas, né? Nada presta.
vê defeito em tudo. Então, como é que o Espírito Santo vai encher uma pessoa dessa? A condição é essa, ó, dando sempre graças por tudo. Tudo aqui é tudo. Em nosso Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês acharam que essas três coisas é difícil, agora veja, a mais difícil é o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja só, verso 18. Enchei-vos do Espírito. Como Paulo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua, considerando os outros superiores a nós mesmos. Humildade, respeitando a posição que Deus deu ao meu irmão. Me sendo ministrado por ele, ministrando a ele e sendo ministrado a ele. Então, é assim que a igreja se enche. Se enche do Espírito Santo. Uma notinha aqui. Vocês notaram que estas coisas, quase todas elas são coisas que Paulo diz, entre vós, entre vós, entre vós? A pergunta é, como é que um desigrejado vai cumprir isso aqui? Como é que uma pessoa desigrejada, morando em casa, vivendo por sermão de internet, ele vai cumprir isso aqui? Não vai. Nunca vai ser cheio do Espírito Santo, porque é preciso viver em comunidade, para que a gente fale entre nós, que a gente cante juntos, para que a gente agradeça juntos e a gente se submeta um ao outro. É feito em comunidade, a plenitude do Espírito. Eu sei, às vezes quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, qual é a figura que vem na gente? Uma pessoa fechada num quarto, trancada de joelhos, jejuando e orando por 30 dias, dizendo, Deus, eu não saio daqui se eu não for cheio do Espírito Santo. Não tenho nada contra isso, mas não é esse o quadro que a Bíblia diz, não. Plenitude do Espírito é algo corporativo. Eu não estou negando a importância da individualidade. É importante, mas toda vez que a Bíblia fala enchei-vos do Espírito, ou fala do Espírito, ele sempre fala, o Espírito habita em vocês, habita na igreja, enchei-vos, é sempre plural. A importância da comunidade, estarmos juntos, sermos ministrados, aprender uns dos outros. E aí agora a pauleira começa aí do verso 22, agora nós vamos entrar no nosso tema, né? Primeira coisa que eu vou dizer aqui, agora vamos entrar no nosso tema. Porque até agora foi introdução, viu, pastor? Foi... Melhor tomar uma água aqui. Gente, eu não sei qual é a versão da Bíblia que vocês têm, mas eu tenho uma Almeida atualizada. Ela é feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. Para mim, uma das melhores versões que nós temos hoje em português. Vocês sabem que esses negritos aí, esses subtítulos, né, que aparecem em cima de algumas seções, isso aí não foi o apóstolo Paulo que escreveu, não foram os autores bíblicos, isso foram os nossos tradutores, na boa intenção de dizer ao leitor qual é o tema que está sendo tratado naquela seção. Então, por exemplo, aqui, entre o verso 21 e o verso 22, na minha Bíblia está dizendo o lar cristão, marido e mulher. Então, eu sei que a partir daí, Paulo vai estar falando desse assunto. Mas qual é o problema? É que esses subtítulos, eles às vezes quebram a sequência do texto. Quebram a sequência, que eu acho que é o que está acontecendo aqui. Porque o verso 22 é simplesmente a explicação do verso 21. Paulo dando uma explicação prática. Ele não está falando de um assunto novo, ele está continuando a questão da plenitude do Espírito. E está dizendo de que maneira as mulheres cristãs podem se encher do Espírito Santo, que é sendo submissas ao seu marido. A sequência, no grego é essa, olha, a sequência, para elas não ficarem tristinhas, eu tenho uma boa notícia para as mulheres, pastor, tenho uma boa notícia. Está vendo o verso 22? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido? A expressão sejam submissas não está no original grego. Eu sou professor de grego há muitos anos, e eu digo a você, pode pegar e colocar entre parênteses aí, porque não está no original. Não vi nenhum aleluia, pastor. Mas fica pior, irmã. Sabe por quê? Sabe como é que está no grego? Eu vou dizer para você como é que você vai ler. A leitura no grego é essa. Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres, vírgula, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como eles botaram o negrito, separaram os dois versículos, eles tiveram que repetir o verbo. Tá? Então, o verbo sede submissas, eles puxaram do verso 21, sujeitáveis, que é o mesmo verbo. Mas no 22 não tem.
Por quê? Porque o 22 é a explicação do 21. É como se Paulo... Olha a sequência. Verso 18. Enchei-vos do Espírito. Como? Verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Paulo, dá um exemplo na prática aí. Tá bom, começar com as mulheres. As mulheres se sujeitem aos seus maridos. E aí ele explica como é que a mulher vai se sujeitar ao seu marido. Dá várias razões. Uma razão devocional, do tipo assim, serem submissas ao marido como ao Senhor. Ou seja, a mulher é submissa ao Senhor Jesus Cristo, e então faz parte da sua devoção a Jesus Cristo ser submissa ao seu marido. Uma razão teológica no verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, não é que é uma razão teológica. Ele dá uma razão eclesiástica no verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Não adianta perguntar se foi mal traduzido, submissa. Submissa é submissa mesmo, não tem jeito. Porque às vezes as mulheres, pastor, isso não é questão de tradução, não é não. A palavra grega hipotasso, que significa estar debaixo da autoridade ou do governo, da orientação de alguém. Então, não tem como fugir disso, perdão, pelo apóstolo Paulo, ter dito uma coisa tão absurda como essa, Mas aí ele disse, e está conectado à plenitude do Espírito. É como se eu dissesse assim, irmãzinha, eu não quero saber quantos mortos a irmã ressuscitou. Eu quero saber como é que você trata o seu marido, para saber se você é espiritual ou não. O que vai dizer se você é espiritual ou não é a maneira como você trata o seu marido. Eu sei que a senhora faz sinais, prodígios, maravilha, glória a Deus, mas isso não quer dizer que você está cheia do Espírito Santo, não. Eu quero ver como é que você trata o seu marido. Os homens vão dizer amém? Agora é a vez de vocês, Agora é a vez de vocês. E agora eu quero começar dizendo o seguinte, quando Paulo foi explicar... Fica aí, pastor, isso é para nós, pastor. Quando Paulo foi explicar o que é que a mulher tem que fazer para ser cheia do Espírito Santo, na parte de submissão, ele usou 3 versículos, conta aí, 22, 23 e 24. Agora vamos contar quantos ele usou para dizer como é que o marido deve amar a mulher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 versículos para explicar a tarefa do homem de amar a mulher. Bom, então é a mesma sequência, preste atenção agora. 18, enchei-vos do Espírito. Como? 21, sujeitando-vos uns aos outros. Exemplifica, Paulo. Bom, a mulher sendo sujeita ao seu marido. E como é que o marido cumpre o papel da sujeição mútua? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. E aí Paulo desenvolve 9 versículos para explicar de que maneira o marido pode ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja. Cristo é colocado aqui como exemplo de amor sacrificial, incondicional e voluntário. Incondicional porque amou a igreja sendo a igreja composta de pecadores. Não foi por nada que ele viu em nós. É um amor incondicional. É um amor sacrificial porque ele provou o seu amor se dando pela igreja. Ele não amou de boca, mas ele se entregou na cruz pela sua igreja. E ele fez isso voluntariamente. Assim os maridos devem amar a esposa. Esse amor sacrificial, incondicional e voluntário. E é uma coisa, vocês perceberam aqui uma coisa interessante? Que o mandamento do amor é dado para quem já é casado. E eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não está acostumado a ouvir. Eu não sei. Mas não é o amor que faz o casamento, mas é o casamento que faz o amor. Porque esse mandamento, amai a vossa esposa, é dado para quem é casado já. É dado para quem é casado. E é verdade, o amor, ele floresce no ambiente do casamento. Por isso que não confunda paixão romântica e atração com amor. São duas coisas completamente diferentes. Amor é atitude, é decisão. Eu vou amar essa mulher de todo o meu coração, vou me entregar por ela, o meu alvo na vida é fazê-la feliz.
eu vou cuidar dela, vou prover para ela, vou ser o sacerdote do lar, vou abençoá-la em tudo que eu puder. E mesmo quando os anos passarem, que ela for ficando velhinha, né? Com os anos a gravidade puxa tudo para baixo, então ainda assim eu vou amá-la até o fim, até que a morte nos separe. É assim que a gente é cheio do Espírito Santo. Agora eu posso dizer a mesma coisa que eu disse com relação à mulher. Meu irmão, eu não fico impressionado se você viu anjo, viu voz de arcanjo, o que é que você vê, não fique impressionado. Eu quero saber como é que você trata a sua esposa. É isso que vai mostrar o quanto você é espiritual. É o relacionamento que você tem com a sua esposa. E, continuando, porque meu tempo está acabando. Capítulo 6, verso 1. Como é que os jovens, eles se enchem do Espírito Santo e eles cumprem a determinação sujeitando-vos uns aos outros. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, jovem, eu não fico impressionado com o volume de trabalho, dedicação, tal, que você faz. Eu quero saber como é que você trata seus pais. Como é que você trata seus pais? É isso que eu quero ver. É isso que vai mostrar se você de fato é crente, verdadeiro, cheio do Espírito Santo. E os pais, verso 4. De que maneira os pais podem cumprir esse mandamento da sujeição mútua? Eles se sujeitam aos filhos, entre aspas, está aí, verso 4. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há uma coisa que eu preciso esclarecer aqui. Na língua portuguesa, se eu quiser dizer pai e mãe, qual é a palavra que eu uso? Pais. E se eu me referir a dois homens que são pais, qual é a palavra? Pais também. Não é um problema isso? Em inglês já é diferente, não é? Em inglês, se eu quiser dizer pai e mãe, eu digo parents. E se eu for dizer dois homens que são pais, eu digo fathers. Agora, em grego também é diferente. Se eu quiser dizer pai e mãe, eu uso a palavra gonés, significa pai e mãe. Se eu quero dizer dois homens que são pais, ou mais, 3, 4 homens são pais, eu uso a palavra pateres. E aqui vem o problema da nossa tradução. Como a gente não tem esse recurso em português, a gente tem a impressão que no verso 4, Paulo está falando de papai e de mamãe, não é? Uma má notícia para os irmãos, ele está falando só dos pais. E vós, pais, aqui está falando dos homens, está falando de pai e mãe, não. É só dos homens. Não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Lá no verso 1, quando ele disse, filho, obedeceis a vossos pais, é pai e mãe. Mas aqui no verso 4 é só os homens. Então, meu irmãozinho, por que eu disse que é má notícia? Para de deixar a tua mulher educar teus filhos. Tem pai que faz isso. Simplesmente deixa a mulher fazer. Faz nada em casa para cuidar dos filhos, para criar na disciplina, numa estação do Senhor. É a mulher que tem que corrigir, que tem que repreender, que tem que dar bronca, que tem que sublinhar às vezes. E o marido não está nem aí. Ele acha que se ele botar o feijão em casa, ele cumpriu o papel dele de pai. Cumpriu? Não, irmão. É a responsabilidade do pai criar os filhos. É por isso que hoje em dia a criançada não sabe o que fazer. Os homens não sabem o que é ser homem mais. Nasce de uma mulher, é uma parteira, uma enfermeira que vai cuidar dele. Quando ele for para a escola, é uma professora. For para a universidade, é uma doutora. Não é? For trabalhar, é uma patroa. E não tem um modelo masculino na vida dele. Ele não sabe o que é ser homem. O homem está omisso, a começar em casa, de tudo. Por isso que cresce, não é daquele jeito que o pastor Jorge definiu ontem. Não, pastor? Ele cresce daquele jeito, não tem modelo, não sabe, não está vendo um homem, líder na frente dele. Como é que age um homem? Não estou falando de machismo, estou falando de ser homem, másculo, homem. Como é que age um homem? A orientação aqui é para os homens. Eles têm que educar os filhos, ser modelo, ser exemplo. Então, homem, eu não estou impressionado com o seu trabalho, eu quero saber como é que você cria os seus filhos. Não estou dizendo, não quero saber se seus filhos são todos convertidos, porque quem converte é o Espírito Santo.
Mas eu quero saber se, enquanto eles estão debaixo da sua autoridade, você é exemplo de masculinidade, de vida, de retidão, e você cumpre esse mandamento aqui. É isso que vai dizer se você está cheio do Espírito Santo ou não. Do verso 5 até o verso 9, Paulo agora muda o foco. Ele fala do crente na sociedade. Vocês notaram que ele está conectando a vida cheia do Espírito para fora da igreja. Aqui ele está levando a gente a pensar fora da igreja. A gente, quando pensa em plenitude do Espírito, ação do Espírito, a gente sempre imagina a comunidade dos cristãos reunidos. Mas Paulo aqui já conduziu o assunto, primeiro para o casamento, segundo para a criação de filhos, e agora ele vai conduzir para o emprego, para a sociedade. Porque está na mesma sequência, verso 5. Quanto a vós outros servos, sede obedientes ao vosso Senhor. É a mesma palavra, é usada para submissão lá, ele está continuando o assunto. Como é que os empregados, crentes, eles podem ser cheios do Espírito Santo, cumprindo a ordem de submissão? Resposta: seja o melhor empregado da empresa. Seja o melhor empregado da sua empresa. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas de coração fazendo a vontade de Deus. É assim que a igreja vai fazer diferença na sociedade. E aqui cheguei no meu ponto. Minha pergunta é: qual o papel da igreja na sociedade? Está tudo aqui. A igreja é aquele grupo de pessoas salvos pela graça de Deus, cheios do Espírito Santo, cujo casamento, família e tipo de trabalho vai fazer a diferença nessa sociedade perdida, sem valores, que não respeita mais família, não respeita mais gênero, não respeita mais honestidade, onde tem tanta corrupção. E ele continua dizendo aqui para os empregados cristãos como é que eles devem agir. Aí chega no verso 9, que agora é para os patrões. E vós, senhores, como é que os empresários, como é que a dona de casa que tem empregada, como é que aqueles que têm negócios, ou, enfim, estão na posição de autoridade e tem gente debaixo dele, e são crentes, como é que essas pessoas se enchem do Espírito, como é que elas se submetem mutuamente? Olha a resposta de Paulo no verso 9. Senhores, de igual modo procedei para com eles, para com seus empregados, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com Deus não há acepção de pessoa. Você pode ser o patrão daquela pessoa, mas você vai responder diante de Deus do mesmo jeito que o seu empregado vai. Então, como é que os empresários, como é que aqueles que têm empregados debaixo deles se enchem do Espírito Santo? Então, meu irmão, vou dizer a mesma coisa. Eu não estou impressionado com sua fortuna, ou com sua riqueza, ou com qualquer dessa coisa. Eu quero ir na sua empresa segunda-feira. Quero ver como é que você trata seus empregados. Você é honesto, você dá o que é devido, você paga o que a lei manda, você cumpre, paga seus impostos. É isso que eu quero ver. É isso que vai mostrar se você está cheio do Espírito Santo ou não. O resto não me impressiona. Agora, imagine uma comunidade de cristãos. Gente, sabe quanto nós somos no Brasil hoje? As últimas estimativas, nós somos quase 1/3 da população brasileira. Por que isso não está fazendo diferença no Brasil? Porque a gente pensa que avivamento é outra coisa. Avivamento é isso aqui, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Começa no casamento, começa na família, na criação de filhos, começa no seu trabalho. Agora imagine se os cristãos, nós que somos quase 1/3 da população, se a gente vivesse isso aqui, o Brasil seria outro. O Brasil seria outro. Então esse é o papel do crente, da igreja na sociedade. É um papel transformador, abençoador. Porque um empresário político que se converte a cheio do Espírito Santo, ele nunca mais vai ser o mesmo. Os empresários que a gente ouve aí, que fizeram tanta corrupção, se fossem crentes de verdade, tementes a Deus, eles nunca teriam comprado e subornado tudo o que eles fizeram. E se os empregados, que ficam aí clamando direito que não tem, e usando tudo quanto é desculpa para não trabalhar, eles de fato temessem a Deus e trabalhassem de verdade, a gente não veria a baderna que a gente está vendo aí. Então é dessa forma que a igreja cumpre. Esse é o papel da igreja na sociedade. Eu estou simplesmente dizendo o que Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa é a missão da igreja na sociedade. E ela só pode fazer isso se ela for cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo começa em casa. Então hoje à noite, eu queria que você chegasse para sua esposa e você pedisse perdão a ela.
você dissesse para ela: eu quero lhe pedir perdão porque eu não tenho amado você como Cristo amou a igreja. Eu não tenho servido a você, eu não tenho sido seu protetor, seu provedor. E você, mulher, queria que você chegasse em casa hoje à noite e você dissesse para o seu marido: me perdoe que eu tenho criticado você na frente dos outros. Me perdoe que eu tenho falado mal de você na frente dos outros. Eu não tenho lhe tratado com respeito. Não tenho lhe tratado com respeito e com honra como você merece. E você, jovem, hoje à noite, você vai chegar nos seus pais e vai dizer: eu quero pedir perdão, papai e mamãe, pela minha desobediência, pela minha teimosia, porque eu sou respondão, que eu rebato na bucha quando vocês falam. Peço perdão. E vocês, homens, vão chegar para os seus filhos e vão dizer: filho, eu quero pedir perdão pela minha omissão. Eu quero tomar o meu lugar de pai. Eu quero de fato desempenhar o papel. Talvez lá no seu emprego você vai ter que falar com seu patrão. Começa a ficar difícil, né? Você vai ter que colocar as coisas em ordem, talvez. Voltar a ser o melhor empregado da empresa. É assim que dá exemplo. Infelizmente, às vezes, quem dá mais trabalho são os crentes numa empresa. O que dá mais trabalho são os crentes. E talvez você que é patrão vai ter que mudar o seu relacionamento. Eu queria nessa noite desafiar você a fazer esse compromisso diante de Deus. Dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E eu quero viver para a tua glória. Enche-me do teu Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado.